Olá, sétimo ano! Vamos começar agora a falar sobre o nosso conteúdo de máquinas térmicas, que é onde a gente começou a conversar um pouquinho e a professora tinha solicitado que vocês fizessem o trabalho de habilidades de vocês pensando em máquinas térmicas. Só que antes de a gente entrar nesse conteúdo agora, poder explanar um pouquinho melhor, falar sobre tipos de máquinas térmicas que foram sendo inventadas ao longo da humanidade, vamos relembrar um pouquinho no nosso capítulo anterior sobre energia térmica. Quando nós falamos sobre energia térmica, nós estávamos conversando sobre que a energia que nós utilizamos hoje de uma maneira funcional no dia a dia, que pode ser um ventilador, um ar-condicionado, um micro-ondas, eles estão se utilizando da parte de energia elétrica. Então eles só funcionam plugados, conectados com uma energia. E aí nós falamos um pouquinho sobre nós, que nós também produzimos uma energia. Só que a energia que a gente produz, ela não precisa ser retirada de uma tomada. Ela não precisa ser retirada da eletricidade. A energia que nós produzimos é uma energia interna e a energia que nós produzimos vem a partir dos alimentos que nós consumimos. E quando a professora conversou isso com vocês, sobre essa energia que a gente retira, a professora pegou um princípio da palavra de Deus, conectando um versículo que fala sobre Deus sendo o nosso fogo. E a gente falou sobre vários exemplos na Bíblia, onde Deus manifestava o fogo para poder fornecer para nós a energia que nós precisávamos. Então o fogo na palavra de Deus, ele representa Deus, a presença do Senhor. Mas o fogo, ele foi citado na palavra onde em muitas situações o povo de Deus necessitava do calor, o povo de Deus necessitava da luz para poder enxergar onde estava, o povo de Deus necessitava do fogo para queimar alimentos, levantar incenso ao Senhor, sacrificar. E aí a gente falou, vamos lembrar lá, aquilo que está no fichário de vocês. A professora falou sobre quando o povo estava no deserto. Quando Moisés levou todo aquele povo para o deserto, e aí Deus mandava de manhã as nuvens para trazer sombra, proteção, e à noite ele colocava uma coluna de fogo. E esse fogo, ele dava proteção, porque o fogo afasta os animais. Esse fogo, ele dava calor, porque no deserto é extremamente frio à noite, e o fogo aquecia eles e também a questão de poder pegar um alimento e cozer, poder estar cozido esse alimento no fogo. Lembram disso? E nós falamos sobre a soberania de Deus, porque Deus mostrou o fogo na parte física, o que ele proporciona, e nós relacionamos aquilo que Deus faz na nossa vida, a presença do Senhor. Então o fogo de Deus na nossa vida representa o calor, ele aquece os nossos corações, a presença do Senhor gera proteção nas nossas vidas. Então a gente fez esse relacionar. Mas olha que coisa mais interessante. No início do capítulo 2, agora que nós vamos entrar sobre máquinas térmicas, logo na página, tá aqui ó, no PowerPoint para vocês, na página 43 do livro, aonde a gente vai dar início, tem um gráfico bem legal que a professora tinha mostrado para vocês e mostrou nesse gráfico, acompanha lá na página 43 do livro de vocês, mostrou ao longo da humanidade o homem, a forma como ele consumia os alimentos para poder ter essa energia interna dele. E aí mostrou, olha lá, aproximadamente 1 milhão de anos atrás, a alimentação, quanto o homem ingeria alimentos. E pense, nessa época, o homem, ele não tinha carro, não tinha micro-ondas, não tinha fogão, não tinha nada. E a quantidade de alimentos que ele consumia sem nenhuma dessas máquinas térmicas. Então olha a quantidade de alimentos que ele consumia, e quando o homem se alimenta, o que ele ingere é essa energia que ele vai usar para o dia a dia. Gente, olha que interessante. Pensa o seguinte, o homem ingerindo aquela quantidade de alimentos, e aí ele saía a pé para caçar, ficava dias às vezes na floresta, ele retornava a pé,
Ele tinha que usar a força do braço dele para matar, para soltar a carne. Lembra do videozinho que a professora trouxe para vocês, né, da família lá dos Estados Unidos comendo aquele alce? Então, saem para caçar, depois tira toda a pele, corta as partes. Então, esse gasto energético, essa unidade de calor, quilocaloria, o homem estava ingerindo esse alimento e ele começa a queimar só com a força física dele. Olha o quanto de energia ele gasta, sem nada, nenhuma máquina térmica. Ele gastava muita caloria e a quantidade de alimento que ele ingeria. Vamos pegar agora, olha o gráfico, mostrando a partir de 1970, isso que não está nem em 2020, olha como esse gráfico está desatualizado. Olha o que nós temos hoje: alimentação, moradia e comércio, indústria agrícola e transporte. Você percebe que o homem hoje consome muito mais, ele se alimenta muito mais que o homem que não tinha a energia elétrica. Então ele hoje come mais e gasta menos. Porque hoje, pense, a professora veio aqui para a escola gravar, vim de carro, não vim a pé, não vim de bicicleta, vim de carro. O que acontece? Vim de carro, volto de carro. Então essa minha energia interna eu estou gastando agora para me movimentar aqui, para falar, para pensar, mas eu não estou tendo uma movimentação de caminhada, eu não estou tendo esse gasto. Vou chegar em casa, abro uma geladeira, uma máquina térmica que está mantendo meus alimentos ali sendo conservados e vou pôr no fogão para cozinhar. Mas eu não estou saindo para fazer uma caça, eu não estou tendo que eu matar o animal. Então o meu gasto energético daquilo que eu consumo está sendo muito menor. Sendo menor, eu estou consumindo mais. Outra coisa bem forte, bem antigamente antes do fogo, o homem, ele tinha que produzir energia para se aquecer, para se manter aquecido. O fogo, quando descobriram o fogo começou a substituir isso. Então o fogo aquece o homem. A roupa que nós estamos utilizando aquece os nossos corpos. Então você começa a perceber um homem antes da descoberta do fogo, um homem antes da descoberta das máquinas térmicas, que começou muito na época da Revolução Industrial, onde começou ali as máquinas a vapor, e um homem hoje, 2020, um homem que tem o fogo, que tem as máquinas térmicas. Então, o quanto nós estamos fazendo uma relação de consumo, por que eu me alimento? Para ter energia no meu corpo. E um homem que agora, além de consumir, ele também tem outras coisas que estão auxiliando a ele a ter um gasto menor. Por isso que a professora trabalha muito com vocês a consciência, né? Desde o 6º ano já a professora fala com a turminha: pessoal, o que nós estamos nos alimentando? É necessário ou não? O que nós estamos alimentando está fornecendo aquilo que nós precisamos para ter o nosso gasto? Porque vocês estão em fase de crescimento. Então o que vocês comem precisa ser utilizado para a formação dos ossos, para a formação da pele, para a formação dos órgãos. Então vocês estão esticando. O que vocês comem está sendo gasto no corpo para o crescimento de vocês. Então, se uma alimentação está errada, ela não está fornecendo a energia necessária que você precisa. Se você está tendo uma alimentação errada, na hora que você vai estudar, na hora que você vai dormir, na hora que você vai fazer uma atividade física, você vai começar a se sentir às vezes cansado, sonolento, porque você está pegando aquela energia que vem dos alimentos, só que às vezes essa energia, ela não está sendo uma energia boa, ela está sendo uma energia prejudicial e não está colaborando para aquilo que você necessita. E uma coisa muito legal quando a gente vê isso aqui, preparando a aula, então um homem sem o fogo, ele precisou ter um gasto muito maior de energia. Sem o fogo, o homem sozinho, com a energia que ele consome, ele precisava
é pegar essa energia e produzir esse calor para se manter aquecido. Porque a roupa colabora também, mas o fogo, um ambiente quentinho, já colabora para você ter menos gasto de energia. Sem o fogo, ele não tinha proteção contra os animais. Ele ia sozinho, com uma arma, com alguma coisa para tentar se defender. Sem o fogo, ele não conseguia cozinhar os alimentos dele. Ele comia alimentos crus. E olha que legal, né? Quando você pensa, fogo na palavra representa Deus. Então o homem sem o fogo, como ele precisa ter um esforço muito maior para fazer as coisas. O homem sem o fogo, sem a proteção, o homem sem o fogo, sem esse calor. E aí você fala, fogo, que representa o nosso Deus, o fogo ele nos fornece proteção, o fogo nos fornece aquecimento, nos deixa quentinho, aquece os nossos corações. Então, olha a soberania de Deus, né? Que ele mostra no físico, no dia a dia, o quanto fogo tem sido utilizado, o quanto fogo faz parte do nosso dia a dia, nas máquinas térmicas que aquecem, um fogão, um ar-condicionado, né? Um aquecedor, aqueles de chão que a gente coloca para manter quentinho. E aí Deus mostra a figura dele, né, na nossa parte espiritual, o quanto o fogo, que representa o nosso Deus, que representa Jesus Cristo em nossas vidas, o quanto esse fogo é essencial. Amém? Então esse é o nosso princípio bíblico. Soberania, fogo, que representa a parte física, a importância dela, o quanto é necessário, e o fogo na parte espiritual. Legal? Então vamos dar continuidade agora. Nós vamos entrar nas máquinas térmicas e os combustíveis. Então a professora agora, a gente saiu da energia térmica, nós falamos sobre a unidade de energia, nós falamos o que representa o calor. Vocês, vamos tentar lembrar lá. Então o que era o calor? O calor era o grau de agitação da partícula. Quanto mais agitada está uma partícula, mais está calor. Quanto menos agitada a partícula começa a ficar em pouca movimentação, mais frio está. Então, o calor é o grau de agitação. Então, nós estamos estudando sobre essa energia. O que é? O que está acontecendo? Como que o homem se apropriou disso? Então, quando o homem observou que para haver um aquecimento, esses graus de partículas começam a se movimentar melhor, opa, isso é calor. Calor é quando está tendo agitação das partículas. E aí, o que nós falamos? Quando existe um equilíbrio térmico, quando uma partícula de maior grau de agitação, ela se transfere para uma menor grau de agitação e as duas começam a entrar nesse equilíbrio, começam a se equalizar e aí entra o equilíbrio térmico. E aí a gente citou, por exemplo, papai e mamãe chegaram lá com uma xícara de chá quente ou um chocolate quente. Deu aquela xícara, tá quente, fica tranquilo, chegou tua xícara, olha lá, vamos desenhar, a professora, já falei que a professora não é desenhista, viu pessoal, vamos lá. Tá a xícara extremamente quente, o que acontece? A xícara, maior grau de temperatura, ela começa a transferir o calor para o ambiente, de menor temperatura, e as duas começam a fazer essa troca até entrar num equilíbrio térmico. Então a gente estava falando sobre todas as formas de energia, como que ela se encontra no ambiente e de que forma ela entra em equilíbrio. Passado isso, nós vamos entrar então nas máquinas térmicas. Como que o homem, após a descoberta do fogo, após a descoberta da qualidade, da característica do fogo, como que ele é, como que o homem passou a utilizar o fogo e de que forma que o homem começou a tornar isso funcional para facilitar o nosso dia a dia. Quando o homem percebeu as características do fogo, o que ele fez? Ele conseguiu canalizar, trazer o fogo para perto, mas de uma forma mais prática, para que a gente não ficasse mais perdendo tanto tempo para preparar uma fogueira, para colocar aquele mundaréu de gravetos, galhos, para fazer uma fogueira hoje. A gente não faz, no dia a dia não. Então hoje, o homem aperta um botãozinho, ele consegue já ter o fogo.
Então, o fogão hoje é uma das formas mais práticas que a pessoa tem de conseguir utilizar esse fogo. Hoje, quando você coloca algo na tomada, você já está ligando, conectando um aparelho para que você tenha a funcionalidade disso. Você consiga utilizar de uma máquina térmica sem você precisar entrar diretamente em contato com o fogo. Então, a humanidade foi caminhando para poder facilitar hoje a nossa vida, mas de uma forma que a gente se utilize da mesma propriedade do fogo, que a gente consiga utilizar de tudo aquilo que o fogo nos fornece, sem que a gente precise estar diretamente ligado ao fogo, que a gente não precise mais fazer uma fogueira. Certo, pessoal? Então a professora quer encerrar essa primeira aula. Quero deixar para vocês, relembrando o nosso princípio, relembrando um pouquinho sobre energia térmica, e a professora na aula 2 vai dar entrada nas máquinas térmicas. Olá, pessoal! Vamos dar início agora à nossa aula 2, que é a nossa continuidade sobre máquinas térmicas. Então nós estamos ainda falando sobre como que o homem se utilizou da energia térmica, como que ele fez quando ele descobriu o fogo, de que forma ele começou a fazer com que isso se evoluísse para facilitar o nosso dia a dia. Então vamos lá, no livro de vocês, a partir da página 43, tá? Máquinas térmicas. Então as máquinas e a energia que as move. Antes do fogo, o ser humano consumia essencialmente a energia obtida diretamente da digestão dos alimentos. Então na aula 1 a professora falou sobre isso. O que o homem se alimentava era isso que fornecia energia para ele poder fazer as funções vitais do dia a dia. Então quando a gente fala função vital, às vezes a gente conecta o seguinte, então o homem ele ia sair para uma caçada, era o tanto que ele comia para ter energia para a caçada. Mas ele precisava de energia para manter o corpo dele aquecido, ele precisa de energia para manter o coração batendo, a respiração. Então a energia que o homem gasta do alimento não é só fazer uma caminhada, não é só se deslocar de um lugar para o outro, é se manter aquecido, é fazer todas as funções internas que ele precisa. A professora deixou o link aqui para vocês, tá no YouTube, videozinho curto ali de uns 2 minutinhos, que fala um pouquinho sobre antes do fogo, como que foi essa descoberta, tá? Se você tiver mais curiosidade, eu vou pedir para vocês terem mais curiosidade nessa época, que vocês podem estar utilizando sim da internet. Então a gente tem ali muito mais videozinhos falando sobre a descoberta do fogo, de que forma que o homem se utilizou disso, tá? Então a minha dica para vocês, para agora a aula que eu tô tendo, dá um pause aí, entra no YouTube e assiste esse videozinho. Se você tiver mais curiosidade, veja alguns videozinhos e volta para minha aula, tá? Então ali é uma imagem, o homem comendo um alimento cru, tá? Antes do fogo, era um sushizinho de carne de animal. Parava ali um momento, comia, depois que ele descobriu o fogo, claro, muitos começaram a aquecer os seus alimentos. As máquinas. Como que foi com relação às máquinas? O homem descobriu o fogo na Revolução Industrial, ali começou a fazer, já começou a ter o que nós temos hoje? Não, vocês vão descobrir que foi um processo, foi de uma forma gradual, que ele foi vendo como que o corpo humano reage, o que nós temos de disponível na natureza para o homem poder começar a perceber que ele podia construir as máquinas. Então as máquinas, elas podem substituir o trabalho humano, mas para funcionarem necessitam da fonte de energia, tá? Então uma máquina hoje, para ela funcionar, ela precisa de energia, então ela precisa ter esses recursos. O que ela depende? A energia hoje depende do custo, quantidade disponível na natureza e a situação político-econômica da região, na qual ela é empregada. Então pense, quando tem aquelas chuvas, raio, trovão, às vezes não tem a questão da queda de energia, quando cai e de repente você se vê com tantos aparelhos que dependem da energia elétrica, geladeira, você já começa a ficar preocupado se os teus alimentos vão estragar ou não, sem energia elétrica. Vocês hoje ficam desesperados porque não tem a internet, então porque a energia caiu, mas aí estão felizes da vida quando o celular ainda tem um pouquinho de bateria.
mas já não tem a televisão para poder assistir, não tem a luz. Então isso é uma situação quando tem um agravante, uma questão de chuva. Quando tem a questão, às vezes, econômica, a pessoa não conseguiu pagar uma energia elétrica, também pode ter a questão da queda. E temos que ver a região onde está. Tem regiões hoje que ainda não está sendo alcance de uma energia elétrica, então são situações mais precárias. Mas nas máquinas, em vez de a gente já pensar numa máquina que ela precisa da energia elétrica, essa evolução que o homem teve com relação às máquinas, ela começou de forma mais simples. Então nós chamamos de máquinas simples. Tá? As máquinas simples foram criadas com o propósito de facilitar o trabalho humano e otimizar a força. Então o homem começou a perceber que no dia a dia ou na natureza ele tinha recursos que ele podia facilitar o deslocamento de algumas coisas sem que ele precisasse gastar tanta energia. Energia agora do corpo. Vou dar um exemplo para vocês, para mim bem prático, quando a professora sai de férias. Quando a professora vai final de ano para a praia, tem os pescadores que chegam ali nas praias logo depois de longos períodos de pesca. Quando eles chegam, olha o que acontece, já vem um monte de gente ao redor do barco, já para ajudar a empurrar. E eles colocam ao longo da areia, eles colocam troncos. Então, por que são esses troncos? Não sei quem que já viu isso daí na praia. Por quê? Porque quando eles colocam um barco em cima do tronco, em vez de eles estarem colocando toda a energia deles, gastando tanta força para deslocar o barco, o tronco vai facilitar esse deslocamento. Então, eles colocam em cima para ajudar. Então, é um tipo de máquina simples, porque facilita o trabalho, compreende? Não precisou ligar na tomada, não teve nenhum trator que deslocou o barco, mas é uma máquina, é uma forma de mostrar que a gente não gasta 100% a energia do corpo tentando colocar uma força para deslocar, mas o homem começou a perceber isso no dia a dia. Então, máquina simples, alguns exemplos de objetos que vão facilitar o dia a dia, que são objetos que não necessitam da energia elétrica para funcionarem, mas que ajudam o homem a desempenhar funções sem ele fazer todo o esforço físico. Um exemplo de máquina simples se chama a alavanca. Então, vamos lá. Ela foi criada por Arquimedes no século IV e ele disse: "Dê-me um ponto de apoio e levantarei o mundo." Então Arquimedes ele percebeu que com alguns objetos ele conseguiria fazer um deslocamento muito maior do que só com a força do corpo dele. Então alavancas são máquinas simples, composta por uma barra rígida que pode girar em um ponto de apoio. Olha lá um exemplo de alavanca. Então quando foi feita as invenções das catapultas, foi dentro dessa invenção da máquina simples. Começou as guerras e eles precisavam lançar aquelas bolas, ou bola até mesmo de fogo, por causa de uma alavanca. Então era um pedaço de pau, uma rocha, e o homem descobria que quando ele fazia uma movimentação só nessa parte de um graveto, de um pedaço de madeira, ele conseguia deslocar um objeto muito maior do que ele se tivesse que erguer com a própria força do físico dele. Se ele tivesse que erguer uma pedra e ele lançar, não iria tão longe quanto uma alavanca. E esse conceito da alavanca é do nosso próprio braço. O nosso braço faz um deslocamento como se fosse uma alavanca. Então é um exemplo de uma máquina simples, sem a utilização da energia elétrica. Outro exemplo é o plano inclinado. Então o que é o plano inclinado? É uma máquina simples que consiste em uma superfície que coloca um pendente, um ângulo inclinado, e aí como nós temos o nível do solo ou do objeto inclinado, ele consegue fazer esse deslocamento. Então o plano inclinado ele facilita esse deslocamento de objetos. Por exemplo, uma rampa, Então hoje muitos carros tem aquela parte onde ele vai deslocar alguma coisa, ele coloca uma rampa para poder subir com algum objeto. Nós vemos construções antigas, principalmente em filmes, quando a gente vê eles construindo aquelas pirâmides, colocando monumentos. Então, em planos inclinados, eles tinham facilidade, às vezes, de puxar o objeto para cima ou deslocar para baixo.
Porque imagine se isso aqui, em vez de ser uma rampa, se fossem escadas. Imagine eles tentando erguer todos os blocos em cima de escadas. Então, o plano inclinado é considerado uma máquina simples, porque não utiliza energia elétrica e consegue deslocar objetos. E a terceira invenção, a terceira coisa que é considerada como máquina simples é uma roda hidráulica. Então a roda hidráulica a gente vê muito exemplo hoje em moinhos de água, né? Ela fica girando e fica aquela água passando por ali. Mas a roda hidráulica ela era muito utilizada para moer grãos. Então na hora que eles iam fazer processos para poder produzir a farinha, eles usavam a roda hidráulica para poder fazer moer esses grãos. E hoje ainda está em processos industriais. E quando a gente fala de uma roda hidráulica, ela também foi o início de um conceito para fazer hoje as grandes empresas geradoras de energia elétrica, né? Elas são geradores, são rodas gigantes que numa grande movimentação, numa grande velocidade, gera energia elétrica. Aí no livro de vocês, passado essas 3 apresentações sobre máquinas, no livro de vocês na página 47, tá? No livro lá começa o exercício 1, é só a página 47. O exercício de 1 ao 4, vocês vão ter exercícios relacionados às máquinas simples, tá? Então pega o livro de vocês, se quiser dar um pause também no vídeo, continua lá falando sobre as máquinas simples. Mas nós vamos dar continuidade. Nós vamos terminar essa aula ainda falando sobre os combustíveis, porque depois que eles saíram das máquinas simples, que começaram a perceber que eles poderiam começar a se utilizar de um outro tipo de energia, depois das máquinas simples vieram combustíveis, que é onde o homem começou a perceber que algumas máquinas, se fosse colocado um combustível nela, algo que fizesse ela funcionar sem o homem precisar colocar a mão. Então a máquina simples foi aonde o homem facilitou o dia a dia dele, mas ele ainda precisava colocar a mão naquilo. Tanto uma alavanca ele precisa ir lá mexer, tanto uma roda hidráulica ele precisa girar o moinho. Facilitou, mas ainda não fez com que se deslocasse por conta. E aí que nós entramos, quando falou na Revolução Industrial, sobre a queima de carvão, aonde eles começaram a perceber que a queima produzia esse ar, esse algo mais quente, e com isso começava a deslocar. Então muitas máquinas térmicas só funcionam a partir da queima de combustíveis. E essa queima se chama combustão e ela precisa de 3 elementos: o combustível, da matéria comburente e da energia. Aí nós temos outro vídeo aqui bem legal também, então a professora vai deixar aquela mesma dica para vocês. Dá um pause agora nessa aula, entra no YouTube e assiste esse vídeo que vai falar sobre os combustíveis, certo? Exemplos de combustíveis, então nós temos o gás natural, a madeira, o álcool, o petróleo e a gasolina. São alguns exemplos de combustíveis utilizados pelo homem e que vão fazer com que algo se locomova, algo funcione sem o homem poder precisar colocar a mão, tá? E aí, algo bem interessante que está no livro de vocês na página 49, falando sobre um biocombustível no Brasil, falando sobre o homem hoje estar gerando um combustível renovável. Por quê? Porque o petróleo, ele é um combustível tirado da natureza, mas que ele está sendo assim, para você repor, para poder ter como a natureza proporcionar novamente, é muito difícil. Então é algo que o homem está utilizando hoje e que está gerando um dano para a natureza. E o Brasil, ele está hoje sendo considerado nessa área de gerar um biocombustível que está sendo mais fácil de produzir novamente sem gerar danos na natureza. Ele está hoje numa proporção muito boa, considerado como país. Então ele percebeu que a cana-de-açúcar, a produção vai gerar um biocombustível, tá? Renovável, é mais fácil plantar a cana-de-açúcar e de lá ele tem tirado todo o nosso combustível para poder
fazer os carros funcionarem, fazer ter esse gasto, e ele não é tão danoso à natureza. A combustão, a queima da cana-de-açúcar não gera poluição no ar. Então, o biocombustível gerado no Brasil hoje por causa da cana-de-açúcar tem sido algo muito bom, é uma energia renovável, algo que não vai gastar tanto, não vai ter tanto dano na natureza, tá? E aqui alguns exemplos de máquina a vapor que estão utilizando de objetos, que estão utilizando de combustíveis para poderem funcionarem sem o homem precisar deslocar. Então o trem hoje, se você pegar um trem a vapor, ele vai utilizar do calor, o combustível dele é carvão, tá? Isso aqui nós estudamos numa outra aula já, começa a queimar o carvão, ele produz, tem uma água em cima, ele produz esse vapor e o vapor consegue empurrar o pistão e gera movimentação. Então o homem, ele fazendo uma queima, utilizando combustível, ele coloca o trem em movimento sem ele precisar empurrar o trem. E aí a professora também deixou um outro vídeo no final que fala sobre como foi inventado o motor a vapor. Então são invenções da história, tá? Esse vídeo aqui, ele está nessa página, Invenções na História. Gente, é muito legal essa página, tá? Você pode se inscrever lá. Tem várias invenções que aconteceram ao longo da história, mas a professora está deixando para vocês assistirem sobre a invenção do motor a vapor, tá? Então essa nossa segunda aula, nós falamos sobre alguns exemplos de máquinas simples. As máquinas simples não utilizam energia elétrica, elas utilizam de objetos que vão facilitar o homem fazer o que ele precisa, se é para ele deslocar um objeto, fazer algo. E nós também estudamos algumas máquinas que também não precisam de energia térmica, mas por causa da queima ela consegue se locomover, tá? Então essa aqui ficou a aula 2 para vocês. Bom estudo! Vejam lá certinho os vídeos e qualquer dúvida pode entrar em contato com a professora.